Oi pessoal, eu sou a Clara Calui, professora de costura infantil e hoje em comemoração ao Dia das Crianças eu vim te ensinar esse lindo macacãozinho que a gente pode estar fazendo tanto para os meninos quanto para as meninas. Eu fiz tudo passo a passo, pensando principalmente em você, que talvez nunca tenha sentado diante de uma máquina de costura. E é claro, os moldes vão estar disponíveis gratuitamente para vocês baixarem logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa aula foi feita, pensada para você presentear aquela criança que você tanto ama. Você pode fazer para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. Eu fiz aqui, ó, num tamanho bem pequenininho, mas eu vou deixar esse molde disponível para vocês até o tamanho 4 anos, para você fazer aí à vontade e presentear várias crianças. E não se esqueça de deixar aí o seu joinha e bora lá para curtir o nosso passo a passo de hoje. Bom, pessoal, aqui então, ó, nós preparamos esse molde aqui com todo carinho para vocês poderem estar utilizando, né, confeccionando peças aí para vocês comercializarem para o Dia das Crianças, ou até mesmo, né, fazer para presentear o filho, filha, sobrinhos, netinhos, enfim, para vocês aproveitarem aí da melhor maneira. Esse molde, gente, ele vai estar disponível para vocês no link aqui embaixo desse vídeo em vários tamanhos para vocês baixarem. E aqui é só essas duas partes que nós vamos precisar. Aqui a gente vai precisar também da alça, mas essa medida é só uma medidinha, né? Tá aqui no molde. O revel também já tá incluso aqui, ou seja, são só essas duas peças, né? É uma impressão aí bem simplesinha para vocês fazerem. Claro, lembrando também, tá, gente? É impressão comum, impressora A4. É só vocês colocarem lá em tamanho real, montar, encaixar as peças e o molde já vai estar pronto para ser usado. Lembrando também que no mesmo link que vocês vão baixar esse molde tem todo o passo a passo e as orientações para vocês imprimirem e unir ali, montar e ficar com o seu molde prontinho para usar e voltar aqui para nossa aula para a gente seguir com o nosso passo a passo. Aqui então, gente, ó, eu tô trabalhando com um linho, ó, eu já posicionei o meu tecido foi todo preparado igual eu ensinei para quem é lá do nosso curso, né? Igual eu ensinei tudo detalhadamente lá para vocês. E aqui tá, auréola com auréola, eu tô trabalhando aqui com um viscolinho, tá? Mas quem preferir pode estar fazendo no tricoline, numa cambraia, enfim, eu gosto bastante desse tecido aqui, ele tem uma pegada mais vintage, né, ele é bem bonito, inclusive esse aqui, né, dessa cor, da cor do de menino, aquela cor mais crua, e entre outras cores vocês encontram no site da Maximus Tecidos Finos, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu molde acompanhando o fio do tecido, tanto o molde da parte das costas, quanto o molde da parte da frente. Aqui, de início, ó, eu vou utilizar alguma coisa só como um pezinho e eu vou utilizar, ó, uma caneta, ó, essas canetas para costura, giz de alfaiate, enfim, para poder riscar toda a volta. Porque esse molde, como ele tá todo pensado assim, quem tá iniciando, nós já deixamos ele com a margem de costura, tá? Nós vamos sugerir que vocês utilizem 1 centímetro de margem de costura. Nós vamos fazer essa peça toda com costuras embutidas, mas se você achar que você gasta um pouquinho mais, aí você inclui por fora ali. Ah, Clara, eu acho que 1 centímetro é pouco, eu tô iniciando bastante, eu não consigo fazer uma costura embutida só com 1 centímetro, eu gasto mais ou menos 1,5. Aí você sabe que é só acrescentar meio centímetro a toda a volta aqui. Aqui, ó, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou começar a riscar. Aqui nós vamos te orientar a utilizar um elástico aqui na parte das costas de 2 centímetros de largura. Inclusive, a gente já deixou aqui essa margem, que é a margem de costura aqui em cima, é a largura do elástico mais 1, para a gente dobrar e fazer a canaleta para passar ele. Então, a sugestão é que você utilize um elástico de 2 centímetros. Se você for usar um elástico de 3, você pega dessa parte do risco do cos aqui, coloca a largura do seu elástico mais um aqui para cima, que aí vai bater certinho para você fazer a canaleta. Aqui é só a gente vir riscando, ó, eu tô utilizando uma canetinha dessas de costura, você pode estar riscando com um lápis comum, porque essa costura, essa risca aqui, ela vai sair, tá? Tem também, gente, um jeito bem simples, né? Eu até hoje eu gosto bastante. Restinhos de sabonete, sempre que tem aquela sobrinha de sabonete, eu deixo para isso, para riscar aqui, porque a gente risca e depois ela sai super fácil. Só você pegar um paninho assim, passar ali um paninho úmido e já vai resolver. Aqui eu já vou posicionar, ó, direitinho, ó, também tudo certinho. E vou riscar aqui, ó,
a toda volta. Vou trocar, vou colocar minha tesourinha aqui em cima para fazer o papel de peso, né? Para não correr o risco de sair, né? E eu riscar o meu molde torto. Quem quiser pode só alfinetar também esse papel do molde em cima e cortar. Eu não gosto muito. Eu prefiro riscar assim e cortar, que eu tenho certeza exata. E às vezes a gente alfineta, pode acontecer até da gente cortar, danificar o nosso molde, né? Então, aqui, ó, eu já risquei tudo. Lembrando que nós vamos precisar de um revel, mas esse revel nós vamos cortar ele depois que a gente tiver com essa parte da frente costurada aqui na parte, ó, frontal, pra gente não precisar ter emenda nesse revel. E é só isso aqui, ó, que nós vamos precisar. E agora, nós vamos cortar. Depois, a nossa alça e o nosso bolsinho são só medidas. Porém, o bolsinho eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Já tenho a minha parte da frente. Vou reservar. Vou entrar cortando aqui a minha parte das costas. Quem estiver assistindo, pessoal, já aproveita, já vai dando aí o seu like, compartilha, né, com o pessoal aí para dividir essa aula. Eu aposto que tem muita gente que você conhece que também vai adorar assistir esse passo a passo e também fazer essa peça. Lembrando que essa aula aqui é a aula do corte, né, a gente fez ela pensando em quem está iniciando e talvez pudesse ter alguma dúvida, mas nós vamos ter também na próxima, na sequência aí, né, a aula para vocês assistirem da costura dessa peça. Então, tem essa aula do corte e também tem a aula da costura. Então, é tudo em detalhes aí para vocês. Então, aqui, ó, nós já cortamos a parte da frente, a parte das costas. E nós vamos precisar de 2 bolsinhos, né, para dar um charme ali na nossa peça. Esse bolsinho tem a medida, mas é o que eu aconselho vocês fazerem para ele ficar sempre bem certinho. A dica que eu vou te dar é a seguinte: a gente vai precisar de uma medida para fazer o nosso bolsinho. É essa medida aqui, ó. Suponhamos esse tamanho que eu vou fazer, o meu bolsinho é 10 por 10. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um quadradinho, ó, maior, tá vendo, ó? Cerca de uns 2 centímetros, 1,5 centímetros, maior a toda a volta. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse maiorzinho, eu tô usando aqui até um papel cartão. Ó, esse maiorzinho, ó, eu vou utilizar para cortar o meu bolsinho. Essa dica, gente, é uma dica super bacana e ela não vale só para esse bolsinho, para qualquer bolsinho que vocês forem fazer, ó. Esse papel é um papel cartão. Então, aqui, ó, é o que eu vou usar para cortar, que ele é maior. Vou cortar aqui o meu bolsinho. Essa dica é muito bacana, porque com certeza você já tentou fazer um bolso e dobrava de um lado e dobrava do outro, principalmente quando a gente precisa fazer 2 bolsos iguais, tá? É muito comum deles nunca conseguir ficar um do tamanho do outro. Então, esse quadradinho aqui, ó, é o maior e eu utilizei ele para cortar. E aí, o que eu vou fazer com o menorzinho? Ó, eu vou posicionar, primeiro eu vou fazer a dobra maior, vou lá e vou fazer a minha barra. E depois eu vou utilizar ele lá no ferro, ó. Aqui é muito simples, ó. É só eu dobrando, encostou aqui, ó, eu vou assentando com o ferro. Então, toda a parte da dobra, os cantinhos, vai ficar tudo assentado, tudo no ângulo certinho e vai ficar padrão os 2 bolsinhos, porque a gente cortou os 2 e na hora aqui, ó, de passar, a gente vai passar aqui, ó, com o mesmo quadradinho. Então, aqui eu já tenho o meu bolsinho pronto, separado. Agora, eu preciso cortar a minha alça. Com o meu tecido bem lisinho, bem arrumadinho, eu vou pegar aqui a ajuda de uma régua e eu vou riscar aqui, ó, o tamanho que eu vou precisar da minha alça. Ó, eu vou esquadrar aqui e vou riscar aqui, ó.
À medida que eu preciso, bate certinho com o tamanho dessa régua, por isso que até eu escolhi cortar com ela para me ajudar. Ó, e vou marcar aqui, ó, a largura. Feito isso, vou unir aqui, ó, os meus risquinhos. E agora é só a gente cortar aqui as alças, ó. Inclusive no molde, tá? Tem a sugestão de quanto de tecido que vocês vão gastar, tudo certinho, tá, gente? Todas as informações tem no molde para vocês. E assim a gente já tem a nossa peça toda cortada. Lembrando, tá, gente, que aqui o tecido que a gente tá usando é só uma sugestão. Você pode fazer no tecido que você quiser. Inclusive, você pode fazer as suas alterações aí. Você pode fazer sem o bolsinho, ou você pode mudar o formato desse bolsinho. Você pode fazer um coraçãozinho para poder colocar no lugar do bolso, fazer esse bolso arredondado embaixo. Enfim, brincar aí com a sua criatividade e dentro desse modelo aqui, dentro dessa proposta, inclusive criar outras opções. Então aqui a gente encerra parte do nosso corte e não se esqueça de assistir a aula com o passo a passo da costura dessa peça, que vai estar aparecendo no card aqui e também aqui na descrição do vídeo. Vamos lá?